Bulgasal, Almas Imortais. Um drama sul-coreano meio dark, misterioso, que parece que vai ser aquela série que ninguém vai levar muito a sério, mas que na verdade está conquistando não só a Coreia, como o mundo todo. Então temos mais um dorama coreano que está explodindo. Pois é, meu filho, a Coreia tá, arrasando. Então, bora falar sobre isso nesse vídeo? Oi, doramigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar do dorama sul-coreano Bulgasal, um dorama um tanto diferente que vai falar um pouco sobre um mito asiático e que também mistura outras coisas. Só que por causa da história e do sucesso que tá tendo, muita gente está querendo saber e entender que diacho de Bulgasal é isso, que satanás de nome é esse, de onde vem e se também vale a pena assistir. E por causa disso, nesse vídeo eu vou explicar o que é o Bulgasal, as origens desse mito, também fazer um breve resumo para você entender a série e ver se isso te cativa a querer assistir, e também vou falar das teorias do que pode ocorrer no drama, porque ao decorrer do vídeo vocês vão ver que a história do mito e o que está ocorrendo no drama tem uma correlação, então a galera já tá tendo umas teorias, uns palpites e umas conspirações sobre esse drama, que até o momento que eu estou gravando ainda está no episódio 6. Então, bora lá? Bulgasal nada mais é do que um mito da cultura chinesa e também da Coreia. O nome original do mito é Bulgasari, que tem essa escrita aí, que significa unkillable, ou aquilo que não pode ser morto. E aí você pode se perguntar, tá, mas que diacho é esse tal desse Bulgasal? Ele basicamente é um monstro híbrido, que é um Frankenstein de um monte de bicho, que segundo a lenda ele é um urso, com um nariz que é uma tromba de elefante, tem um zóio de rinoceronte, uma cauda de touro, patas de tigre e ainda o corpo dele, as escamas é tipo de agulha. É uma coisa doida que só. E aí você pode se perguntar, tá, mas o que isso tem a ver? Na série, o Bulgasal ele é assim? Onde é que isso se encaixa? Bem, para entender isso, precisa entender e compreender o mito, as suas origens e o porquê que ele é assim. Segundo uns historiadores, um pessoal da área, existe um monte de origem para esse tal desse Bulgasal, mas uma das mais conhecidas e mais aceitas tem a ver com a história de um monge e muita coisa aí por trás. Segundo a história, teve um momento na era Goryeo, uma época bem mais antiga aí, em que o governo mandou um decreto que era para prender os monges tudinho. E aí, um desses monges resolveu fugir e foi parar na casa da irmã dele. Chegando lá, a irmã dele ajudou ele, hospedou e colocou ele dentro de um armário. Só que depois disso, a irmã dele foi até o cunhado e propôs que os dois se juntassem e entregassem o irmão pro governo em troca de ganhar um dinheirinho. E aí, o cunhado do monge ficou com raiva dessa ideia que a mulher dele propôs, que é a irmã do monge, e foi lá e matou ela para que o monge ficasse liberto, que ele fosse livre. Só que enquanto esse diálogo ocorreu, o monge estava dentro de um armário e ele criou uma espécie de monstro com um arroz cozido que tinha lá. Ele colocou esse arroz em umas agulhas e aí do nada essa espécie de monstro começou a comer as agulhas e aí ele colocou mais e aí ele continuou comendo as agulhas e aí ele colocou mais agulha e o bicho continuou a comer até que chegou um momento onde não tinha mais agulha e aí ele começou a devorar um monte de metal. Tudo qualquer metal pela frente saía comendo. E dessa forma o bicho foi ficando grande, comendo os metal, ficando com a pele bem resistente. E aí chamou a atenção do governo, o governo ordenou matar esse bicho. Só que foi tentando e nunca conseguiu. Eles tentavam matar o bicho com espadada e com flecha e com os tiros. Tiro não, porque na época não existia arma, mas se existisse o bicho ia comer do mesmo jeito, porque é tudo de metal. E nada de matar o bicho, porque tanto ele engoliu o metal e também ele ficava muito resistente. Só que em algum momento alguém descobriu a fraqueza do bicho, que é aí que a história fica interessante. Da mesma forma como o bicho se chama Bulgasari, há outro nome para ele, que é Halgasari, que significa aquele que é morto pelo fogo. Se caso você tem um conhecimento básico de caracteres chineses, kanji, você já identificou um pouquinho disso aí. E dessa forma o bicho pegou fogo e começou a ficar fraco por causa disso. E enquanto ele estava pegando fogo, ele tacou fogo na aldeia lá todinha, que matou um monte de gente e tudo mais, e o bicho foi destruído. Há também uma outra versão que o monstro destruiu pesadelos e varíola, que inclusive surgiu até um filme norte-coreano chamado Bulgasari, que faz a referência a essa criatura. Porém, essa história tem muito mais críticas em relação a várias outras coisas. Uma delas é uma crítica em relação a esse período em que o governo ordenou que os monges fossem presos, numa narrativa de que deveria se
se suprimir um tanto a religião do budismo. E dessa forma, essa história seria uma forma de crítica ao que o governo fez, de querer prender pessoas inocentes. E então, o Bulgazar seria uma espécie de monstro para destruir o governo. Além disso, há também outra versão, que essa ordem do governo foi porque um monge teria se misturado ali com regras do Estado, e um caboclo queria acabar com ele, e por causa disso ele o acusou de abuso. E que também dizia que ele abusou de outras mulheres e que tinha vários outros filhos, dando a entender que ele era um promíscuo. E dessa forma, essa ordem de matar os monges veio. E também há uma outra versão que diz que o monstro foi criado por esse monge para agradecer o cunhado por ter o libertado e salvado a sua vida de sua irmã. E aí essa lenda critica várias coisas. Uma delas é a questão da ganância humana, que é representado no caso que a irmã quis vender o irmão para o governo em troca de dinheiro. E a relação entre os irmãos ainda aumenta o conflito dramático da história, né? Porque também tem uma questão ética por trás. A questão dos laços familiares e parentais. Mas essa história também pode ser lida de uma maneira um tanto diferente, que quer representar tanto a queda quanto o renascimento de algumas dinastias que ocorreram na Ásia. E que no caso da Coreia, isso ainda tem uma representação maior, que quer representar fins e começos tanto de questões políticas, históricas e até mesmo religiosas. Bem, após dar toda essa contextualização do mito, se caso você já assistiu alguns episódios desse dorama, algumas coisas vão começar a fazer muito sentido pelo que já ocorreu, em especial os episódios 1 e 2, e ainda fica um pouco mais claro nos episódios 3 e 4. Mas se caso você não viu, eu vou fazer um breve resumo para você entender um pouquinho. No caso do dorama, na época do período da dinastia Joseon, lá na Coreia, em que tinha vários vilarejos em que as pessoas moravam lá. Só que desses locais existiam vários monstros, e dentre eles o tal do Bulgazal. Só que esses monstros são humanos que se transformam em monstros. É tipo aquela novela Os Mutantes, que o pessoal era gente e do nada virava bicho. É mais ou menos a mesma coisa, só que no caso do dorama eles se transformam nos bichos, um bicho monstro. E é um monstro fake, são satanás, Ave Maria. E dentre algumas dessas aldeias, uma xamã diz que uma das crianças está amaldiçoada pelo tal do Bulgazal. E o que acontece é que a mãe dessa criança morre, a criança nasce, todo mundo fala que ele é amaldiçoado, então o menino fica Deus dará, até que chega um ponto em que tentam matar o menino, e um general vai e adota ele e o treina para caçar monstros. Durante todo esse período, o menino vai treinando e crescendo até ele se tornar o maior caçador de monstros. E esse menino é chamado de Dan Hall, que é interpretado pelo Lee Ji-woo, que participou de Voice 2 e de Sweet Home, que no drama ele caça os monstros tudinho, mata todos, menos o tal do Bulgazal. Que no drama o Bulgazal é a Hwaeon, que é representada pela Nara, uma idol super conhecida que já participou de vários dramas, mas um dos principais é em Itaewon Class, que ela no drama é o tal do Bulgazal, que mata um monte de gente inocente, taca fogo na aldeia, faz um monte de coisa, mata o filho, mata a esposa dele, que é a Min Si-ho, que é interpretada pela Seiyun Eon, que também já fez um monte de drama conhecido, como Você é Humano, My Shy Boss e My Only Love Song. E aí depois de matar todo mundo, ela mata o Dan Hall e rouba a alma dele, a transformando em humana e transformando ele em um Bulgazal. E após isso ela é morta agora pelo novo Bulgazal, que agora que ele se tornou imortal, ele fez uma promessa para ela. Ele iria achá-la, matá-la e depois pegar sua alma de volta. E nesse tempo todo passa-se 600 anos e algumas coisas acontecem no drama, em especial na vida da antiga Bulgazal, que é a Hwaeon. E várias coisas ruins acontecem na vida dela por causa da maldição do Bulgazal, em que as pessoas que foram amaldiçoadas pelo Bulgazal vão ter os seus entes queridos sofrendo ou morrendo. E dessa forma o Bulgazal a encontra novamente, porém para recuperar sua alma, ele não pode deixar que os outros monstros descubram que ele fez isso. Porque todo mundo quer se vingar do Bulgazal ou ter a alma da antiga Bulgazal. Porém, mal sabe ele que também existe um outro Bulgazal. O Bulgazal mais antigo de todos, que é o Eun-tai, representado pelo Lee Jong, que atuou em um dorama super conhecido, que é My Father is Strange, e que ele também quer pegar a alma da antiga Bulgazal, para também quebrar uma maldição dele. E a dinâmica do dorama vai ficar em cima do Bulgazal novo, o Bulgazal mais barbudo, tentando proteger a antiga Bulgazal e querendo recuperar sua alma, e ao mesmo tempo lutando
lutando contra os outros monstros que querem tanto matá-lo quanto também matar a antiga Bulgazal, em especial o Bulgazal mais antigo. E além disso, as pessoas que eram próximos ao Bulgazal na época que ele era humano também estarão reencarnadas em outras pessoas bem próximas e interligadas a eles. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar embaixo o que você achou desse mito, se você já conhecia e o que você achou. Mas bora continuar com o vídeo. Bem, após isso tudo, falando sobre as teorias do que pode acontecer, gera-se muitas dúvidas, como por que o Bulgazal rouba a alma de quem ele matou, por que existem dois Bulgazais, o que pode ocorrer durante o dorama e o possível final do Bulgazal, até porque os dois querem matar o Bulgazal mais antigo. Então, bem, para entender um pouco sobre isso, uma das analogias que tem é que, sobre o mito do Halgazari, que ele saiu tacando fogo pela aldeia, coisa que também ocorre no dorama, é o fim da era do Bulgazal, até porque a Bulgazal vai enfiar a espada e rouba a alma, fazendo aquela referência de quedas e renascimentos de dinastias, e nesse caso pode ser representada pelos ciclos do Bulgazal, até porque o nome Hal também pode representar renascimento, e vários dos motivos pelos quais a Bulgazal não tinha matado o Dan Hal antes, pode ser porque eles têm uma conexão de amor muito profunda, de tal forma que eles têm de viver esse ciclo para se manter. Então talvez por isso que esse ciclo nunca vai se acabar. Uma outra teoria que seria sobre o fim do Bulgazal, como que ele poderia deixar de existir, seria sobre o próprio mito. O nome de um dos Bulgazais é Dan Hal. Hal também significa fogo, fazendo referência ao Halgazari, aquele que pode ser morto pelo fogo. Então dessa forma talvez o Bulgazal vai ser morto assim. Uma outra teoria que seria o porquê dele matar os outros monstros seria relacionado ao monstro, que ele vai comer nos metais, ou seja, os monstros. Dessa forma ele fica cada vez mais forte, que no mito representa como ele sendo maior, até que chega um momento em que vai para o fim do ciclo, onde ele mata pessoas inocentes e principalmente tenta recuperar a sua alma. Agora falando sobre as origens do Bulgazal, o primeiro Bulgazal, que é representado como buraco negro, seria que existia realmente um Bulgazal e que esse Bulgazal acabou roubando a alma desse rapaz. Como ele mesmo comenta que a antiga Bulgazal amaldiçoou ele e que ela tem uma dívida com ele, dá a entender que ele não foi o primeiro. E também dá-se a entender que ela também não foi a primeira, pois fala que o Bulgazal tem alma, então ele não tem sentimentos humanos. Então ele não consegue nem ao menos sorrir, expressar sentimentos, coisa que tanto a Bulgazal quanto o Bulgazal barbudo já conseguiram expressar. Então dá a entender que na verdade existiu um outro Bulgazal, que talvez ele tenha se dividido, eu não sei, e que depois dele originou vários outros. Essa foi uma teoria que eu vi alguém comentando sobre. Então, bem, esse foi o conteúdo, teve muita coisa para se falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar o que você está achando da série, as teorias por trás, se você já conhecia essa lenda, o que você achou. E pro vídeo de hoje é isso. E tchau, tchau, Doramigos. Até o próximo vídeo.